Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. A gente vai agora direto para o Rio de Janeiro, como eu disse, atualizar as informações de um outro caso que também causou bastante polêmica, teve bastante repercussão, que é o caso do noivo, que foi atropelado e morreu logo após o casamento lá no Rio de Janeiro. E agora é o repórter Anderson Nascimento, que vai aparecer aqui na tela para falar para a gente. Tem novidade desse caso, não é, Anderson? Boa tarde mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que nos acompanham. O caso do noivo, o Fábio Toshiro, que infelizmente foi atropelado no dia do casamento, dia 13 de julho deste ano. Ele tinha acabado de sair da festa de cerimônia do casamento dele, foi para um hotel aqui na Avenida Lúcio Costa, na zona oeste do Rio de Janeiro, frente à praia. E chegando lá, ele foi dar uma volta na beira do mar junto com a esposa. A questão é que quando ele voltou para o apartamento, para o quarto do hotel, ele foi atropelado. E aí, depois de ouvir muitas testemunhas, laudos periciais, eles conseguiram detectar a velocidade do influenciador, o Vitor Bellarmino, e agora o processo continua em andamento. Segundo imagens obtidas, Kleber, o influenciador Vitor Bellarmino havia chegado a uma festa de aniversário horas antes do acidente, que tirou a vida de Fábio, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. No vídeo em questão, é possível ver Vitor deixando a festa com 5 mulheres. O carro foi flagrado em alta velocidade na Avenida Lúcio Costa, onde aconteceu o acidente. A 42ª Delegacia de Polícia afirma que o influencer estava a mais de 100 km por hora no momento do impacto. E os peritos concluem que se ele estivesse trafegando na velocidade permitida na via, seria possível evitar o acidente freando o carro antes. O Kleber, essa via, atualmente, ela tem a velocidade permitida de 70 km por hora. A questão é, existem pesquisas, indícios nos laudos periciais que o carro de Bellarmino estava a 109 km por hora. Momentos antes chegou a mais de 140 km por hora. Isso já coloca indícios de que foi uma direção completamente irresponsável do influenciador. Ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E as 5 mulheres que estavam com ele no carro vão responder por omissão de socorro. Agora, isso tudo foi possível por conta de oitivas de 13 testemunhas, mais 20 vídeos de câmeras de segurança e 10 laudos periciais. Eles conseguiram perceber e verificar a velocidade média a partir dos vídeos que mostravam da onde ele saía até o momento do acidente e fizeram a contagem do tempo. Aí aquela famosa regra de física, velocidade média igual espaço sobre tempo. Eles fizeram esse cálculo e conseguiram perceber a velocidade do influenciador. Lamentavelmente, o noivo não teve como lutar para sobreviver. Ele acabou morrendo quase que instantaneamente. A esposa, e agora a viúva, que precisa levar todo esse processo que ainda está em andamento. Sabe por quê, Kleber? Porque o influenciador, o Bellarmino, ainda está foragido. E não se sabe bem quando isso vai se resolver e quando ele vai se apresentar à polícia. É com você, Kleber. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, suas informações muito precisas. Olha, e como o Anderson falou aí, o trabalho da polícia foi minucioso, detalhe por detalhe. Imagens, câmeras e também cálculos físicos. E tudo não deixa dúvida. Todos esses detalhes, todo esse conjunto de provas não deixa dúvidas de que houve irresponsabilidade e imprudência que acabaram com a vida de uma pessoa, não só uma, mas também da noiva e dos familiares. Então, que a polícia agora consiga localizar esse influencer que está foragido. Vamos falar então de outro caso que também
tem causado polêmica. Olha só, uma operação, né, que aconteceu hoje lá em Criciúma e acabou prendendo o prefeito da cidade e mais 9 pessoas. Essa operação é do Ministério Público de Santa Catarina. E a ação investiga crimes envolvendo o serviço funerário. Quem vai falar é a nossa repórter lá de Criciúma, Michele Veiga. Ela vai aparecer aqui no telão. Michele, primeiro, prazer contar com a sua presença aqui no nosso jornal. Queria que você contasse melhor aí os detalhes dessa história. Como eu disse antes, não é todo dia, né, Michele, que um prefeito é preso. Verdade, Kleber, não é todo dia, mas vou te dar uma notícia. Só que em Santa Catarina, nesses 4 últimos anos, ou seja, nesse mandato que termina agora em dezembro, já 19, contando com Clésio Salvaro, foram presos em operações do GAECO e também da equipe antifraude aqui de Santa Catarina. Essa situação tem se repetido no estado porque os grupos têm atuado fortemente no combate à corrupção. O prefeito Clésio Salvaro, mais 9 pessoas, foram presos preventivamente hoje nessa operação que inclui, sim, aí a questão das funerárias. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, é um grupo de funerárias que ganhou uma licitação e se instalou no município de Criciúma, o mesmo já acontecendo em Florianópolis. As pessoas que acabam falecendo, as famílias são levadas a essa central funerária, que é o nome correto, e ali elas são levadas a cada hora a uma delas, é um rodízio. Você fica sem ter chance de livre comércio, então tudo isso gerou muitas reclamações no Ministério Público, 39 denúncias no total, já teve algumas interpelações da Justiça, ganhos por famílias, e por isso o Ministério Público resolveu atuar. Já atuou no dia 5 de agosto, onde 7 pessoas já haviam sido levadas em custódia, estão ainda presas, nem pela audiência passaram ainda para pedir liberdade provisória, enfim, continuam presas em presídios aqui de Santa Catarina. E hoje veio a segunda fase da Operação Carnote, que significa morte aí em grego, enfim, são nomes, né, que as polícias usam. Então, o prefeito Clésio Salvaro, né, acabou sendo levado de acordo com a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schroeder, que foi quem determinou essa operação, a segunda fase. Ele estaria envolvido através da decisão que foi aberta agora à tarde. A investigação aponta que Salvaro utilizou seu cargo político para atuar em benefício desses empresários. Portanto, Werneck, essas informações vão continuar. A defesa de Salvaro se pronunciou agora há pouco, informando, né, que vai fazer de tudo para provar a inocência aí do atual prefeito, que não concorre esse ano, pois já está no seu segundo mandato. Ele lançou um vídeo nas redes sociais logo após, né, ter sido preso, a notícia ter estourado por volta das 6h30 da manhã, informando que até essa prisão poderia ser de cunho político. Então, Werneck, a gente continua acompanhando essas informações aqui, já que é a segunda fase dessa operação, que já tem 17 pessoas presas. Ele vai ser levado ao presídio de Itajaí, no norte do estado, onde lá tem celas especiais, vamos dizer assim, para pessoas que tenham grande vulto, grande importância, por isso ele não vai ficar aqui no sul do estado. Kleber. E por falar em prefeito, olha só essa outra história. O prefeito de Baturite, isso mesmo, do Ceará, ele também está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. E o político, olha só que história, ele usou um lança-chamas no meio da rua durante a campanha eleitoral. E isso, é claro, colocou em risco a vida de muitas pessoas. Vamos ver. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra Herberl Mota, o prefeito de Baturité, cidade a 95 quilômetros de Fortaleza. As investigações tiveram início a partir de notícia-crime sobre o uso indevido de um equipamento incendiário no meio da rua durante a campanha eleitoral. Mota é candidato à reeleição segundo a PF. O uso do lança-chamas pôs a sociedade em perigo, com risco de incêndio e de gerar dano à integridade física de pessoas e de bens de terceiros. A instituição diz que é o caso de uma possível afronta ao Estatuto do Desarmamento, em conexão com um artigo do Tribunal Superior Eleitoral. O artigo dessa resolução do TSE diz ser proibido em campanhas itens que perturbem o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artifício. Com base nisso, policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão, sendo um na capital cearense e 3 no município de Baturité. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral do Ceará.
Bom, vamos mudar agora um pouco de assunto, né? Um assunto mais leve. Vamos falar agora, então, dos vídeos que viralizaram na internet, os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta terça-feira. Vamos lá? E olha só, a gente vai começar, então, com uma cena curiosa. Olha só, um motoqueiro, ele foi flagrado transportando uma geladeira em uma pequena cidade. Ele levou essa geladeira na garupa da moto. Isso aconteceu em uma pequena cidade do interior do Ceará. Vamos acompanhar. Tem gente que faz loucura só para economizar na mudança. E essas imagens são a prova disso. O homem faz o transporte de uma geladeira de moto. A cena foi filmada por um outro motociclista na região de Iguatu, Ceará, que resolveu acompanhar o frete. E impressiona o equilíbrio que ele tem, mesmo nas curvas. Com certeza, ele já é bem experiente nisso, porque a geladeira nem se mexe. A moto está completamente rebaixada com o peso. As pessoas olham sem acreditar na situação. Mais impressionante que esse vídeo seria ver como que ele colocou a geladeira em cima da moto e como ele vai tirá-la dali. Mas fica o alerta, não tente fazer isso. Realmente impressionante. Olha só, a cantora Sula Miranda teve o celular roubado por um homem que estava em uma bicicleta. E esse crime aconteceu na zona leste de São Paulo. O vídeo também viralizou. Vamos ver. A ação rápida do bandido deixou todos surpresos. A cantora Sula Miranda estava gravando um vídeo de uma limusine estacionada em uma rua aparentemente tranquila, quando teve o celular roubado por um homem que passava em uma bicicleta. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver que o ladrão está do outro lado da rua e, no sentido contrário, quando olha para a cantora com o celular na mão e dá a volta com a bicicleta, passa por cima da calçada e toma o celular da mão dela. Em nota, a assessoria de imprensa de Sula informou que ela está bem apesar do susto. E só fazendo uma correção, esse crime aconteceu na zona oeste, não na zona leste, como eu disse. E a gente espera que essas imagens ajudem a polícia a encontrar o criminoso. E olha só essa situação, 2 homens começaram a brigar dentro de um ônibus. E para se afastar daquela confusão ali, uma senhora teve que pular a catraca. Coitada da mulher, vamos ver? O vídeo mostra uma briga gravada por passageiros em um ônibus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a confusão que estava acontecendo na frente do transporte, uma senhora aproveitou a oportunidade e passou por cima da catraca. Segundo a polícia, o jovem teria se recusado a pagar a passagem e o motorista não gostou. Até tentou expulsar ele, mas acabaram brigando e o motorista partiu para cima do jovem. Esse jovem que não quis pagar a passagem devia ser proibido de continuar andando de ônibus. E olha só, o próximo vídeo vai mostrar uma amizade entre um motorista de ônibus e uma cachorrinha. E todos os dias ela fica lá no ponto esperando ele passar com o ônibus ali e parar para entregar para ela um petisco. Olha só que legal. As imagens mostram uma cadelinha chamada Neguinha, que aguarda o ônibus parar. Ela sobe, pega o petisco com o motorista e desce do veículo. A relação entre cachorro e motorista já dura 5 anos. Segundo Luiz Antônio, de 56 anos, isso acontece todos os dias, em frente ao posto de combustível no bairro de Vila Matias, em Santos, no litoral de São Paulo, por volta das 5h50 da manhã. Ele conta que um funcionário do posto que desembarcava no ponto próximo foi quem começou a dar o alimento ao cachorro. Mas um dia parou de trabalhar no local. Foi aí que o motorista decidiu continuar com a ação. Neguinha foi adotada pelos funcionários do posto de combustível e virou mascote para muitas pessoas que passavam por lá. O animal recebe comida, água e tem uma casinha montada no local, além de ser levada ao veterinário e ao pet shop para tomar banho. Com certeza é uma cadela de muita sorte. E por falar em cão, olha só, um casal não conseguiu embarcar em um avião com o seu pet, e mesmo tendo autorização da justiça. E eles tiveram, por causa disso, que adiar uma mudança que fariam para Portugal. Mas tudo, né, para não deixar o animal para trás. O repórter Cleiton Rodrigues, lá da Bahia, traz agora as informações. Vamos ver.
O casal planejava se mudar para Portugal. A viagem deveria ter acontecido no último dia 10 de agosto, porém não houve embarque. De acordo com o casal, eles haviam solicitado dias antes na Justiça uma autorização para que Toby, o cãozinho de estimação, viajasse com eles e não no compartimento de cargas da aeronave como de costume. Mas, no dia da viagem, mesmo eles apresentando a liminar, a companhia aérea não aceitou e descumpriu a decisão judicial. O casal retornou 3 dias depois ao aeroporto com uma nova determinação da Justiça, obrigando a companhia aérea a pagar R$20 mil por descumprimento à primeira decisão e mais R$2 mil caso eles voltassem a descumprir a determinação judicial. No entanto, o cachorro voltou a ser impedido de viajar com os tutores. O Pet, ele é um cão de assistência emocional e, de acordo com a administradora Camila Oliveira, tutora do Toby, ela enfrenta um quadro de ansiedade e convive com o animal há cerca de 2 anos. Devido a essa assistência emocional que Toby presta a ela precisaria viajar com o Toby. Agora, o casal está preocupado com um prazo que eles precisam cumprir para a permanência no país onde eles pretendem morar. A preocupação deles é em perder esse prazo. Vamos falar de economia agora e, aliás, com um assunto que interessa principalmente para os aposentados. Isso porque o número de empréstimos consignados feitos por aposentados do INSS dobrou em julho. No ano todo, a alta já chega a 60%. Vamos ver. Em julho, cresceu em 60% os empréstimos consignados do INSS. Segundo o Banco Central, foram concedidos 9 bilhões e 400 milhões de reais em crédito a aposentados e pensionistas. Já em julho do ano passado, os empréstimos consignados chegaram a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Isso significa que em um ano, o valor quase que dobrou, com uma alta de 96% em relação ao mesmo mês de 2023. O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo. E pelas regras atuais, o beneficiário pode comprometer até 45% do pagamento com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. O mês de julho só ficou atrás do registrado em janeiro de 11 bilhões e 100 milhões de reais. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de quase 40%. A soma dos primeiros 7 meses deste ano ficou em 64 bilhões e 400 milhões de reais. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Renan Silva. Boa tarde, Renan. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Eu agradeço o convite. O prazer é todo meu. E, Renan, primeiro, então, peço que você explique, na sua avaliação, o que justifica, o que está por trás desse aumento nos consignados. Olha, eu acredito que nós agora, no momento, a gente tem um cenário um pouco mais benigno para a economia, tá? Onde a gente tem aí uma atividade econômica um pouco mais forte. Hoje mesmo saíram alguns dados aí a respeito de projeção de PIB e algumas instituições financeiras já estão projetando o PIB para esse ano em torno de 3%. Também tivemos uma melhora na taxa de desemprego. Hoje nós estamos aí na faixa de 6,8%, a menor taxa aí dos últimos 5 anos. Consequentemente, também a gente tem um aumento da renda. Mas, em se tratando de aposentados, o que a gente percebe é que também aumentou um pouco a confiança para se retomar, os empréstimos. Lembrando que as famílias no Brasil estão bastante endividadas, em patamares assim recordes, né? É claro que esse indicador melhorou um pouco, mas ainda é muito alto. E o que percebemos é que tem um consumo represado muito grande, né? Principalmente ali depois do pós-Covid e tudo mais. E agora você tem um cenário um pouco mais favorável, a gente percebe que as pessoas estão recorrendo novamente
a esses empréstimos, e também, na contraparte, os bancos também voltaram a aumentar a concessão de crédito em razão desse cenário um pouco mais otimista. Correto, como você falou, o cenário é mais otimista. Então, aproveitando a participação de um especialista como você, eu queria que você desse uma orientação para as pessoas que estão avaliando aí a possibilidade de tomar um empréstimo consignado. Ele pode ser uma boa? Quais as condições que são boas e quais os cuidados também que devem ser tomados? Olha, bom, o consignado, ele, pela segurança, né, em termos de inadimplência, ele é o empréstimo que tem menor taxa hoje oferecida ali pelos bancos. Então, se puder optar, realmente o consignado seria a prioridade em termos de tomada de crédito, né? No entanto, é muito importante programar ali o orçamento familiar para que as pessoas não fiquem alavancadas e também com dívidas e juros proibitivos. A taxa de juros no Brasil, de fato, ela caiu nos últimos 2 anos, ela cedeu, a taxa Selic hoje está na faixa de 10,50% ao ano, a taxa básica. No entanto, ainda é uma taxa muito alta, tá? Então, os empréstimos no Brasil, eles são bastante proibitivos, diferente de outros países que têm taxas menores. Então, tem que se tomar muito cuidado ali para que não se comprometa a renda a tal ponto que não se possa pagar vamos dizer assim, as despesas básicas, né, da família. Então, a gente sabe que a pressão é grande, as obrigações também, né, ficam ali pressionando, mas deve-se fazer o crédito consciente com base em algum estudo ali de orçamento familiar, para evitar que se tenha que buscar outros empréstimos para cobrir o primeiro. Lembrando que hoje você pode comprometer até 45% da sua renda em crédito consignado. 45% é muito alto, na minha visão. Então, evitar chegar a esse patamar máximo, porque pode ser proibitivo ali no caso do orçamento familiar. Tá certo. Muito importante esse alerta aí que você fez para os nossos telespectadores. Nós acabamos de conversar com o economista Renan Silva. Renan, primeiro eu quero agradecer a sua participação e principalmente esses alertas de educação financeira tão importantes. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Até a próxima. Um abraço. Grande abraço. E olha só, mudo de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. E olha só, nós vamos começar falando das Paralimpíadas de Paris. Isso porque teve brasileiro que bateu o recorde mundial hoje. Não é mesmo, Fernando? É verdade, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. E hoje o nome da vez é Yeltsin Jacques, o brasileiro que bateu mais um recorde mundial no atletismo. Vamos ver. O dia começou com o Brasil fazendo história mais uma vez. Yeltsin Jacques bateu o recorde mundial na corrida dos 1.500 metros na modalidade T11. Essa prova é disputada por atletas com deficiência visual. E ele terminou a prova em 3 minutos, 55 segundos e 82 centésimos. E superou a sua própria marca registrada em Tóquio em 2020. No pódio, ele ainda teve a companhia de outro brasileiro, Júlio César Agripino dos Santos, que ficou em terceiro na prova. Essa é a segunda vez que os brasileiros fazem dobradinha no pódio. 4 dias atrás, Júlio César venceu a prova dos 5.000 metros, batendo também o recorde mundial, enquanto Yeltsin foi quem levou o bronze. E com mais esses excelentes resultados, como está o quadro de medalhas, Fernando? O Brasil está muito bem no ranking. O Brasil está no top 5 do quadro de medalhas, atualmente na 4ª colocação. Em primeiro lugar aparece a China, com 49 medalhas de ouro, 36 de prata e 20 de bronze, totalizando 107 medalhas para os chineses. Na sequência vem a Grã-Bretanha, com 29 medalhas de ouro, 16 de prata e 12 de bronze, totalizando 57 medalhas. Em terceiro vem os Estados Unidos, com 17 medalhas de ouro, 21 de prata e 11 de bronze, total de 49 medalhas. Em quarto vem o nosso Brasil, com 13 medalhas de ouro, 9 de prata e 22 de bronze.
total de 44 medalhas brasileiras. Em quinto, os donos da casa, com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 15 de bronze, total de 37 medalhas para os franceses. E fechando o top 6 vem a Austrália, com 9 medalhas de ouro, 9 de prata e 12 de bronze, um total de 30 medalhas. Tá certo, Fernando. Então vamos falar agora de futebol brasileiro. Aliás, ontem fechou, né, a janela para contratação de jogadores. Fala aí um balanço, traz um balanço pra gente, Fernando. Kleber, a janela fechou e os cofres se abriram. Ao todo, os clubes brasileiros gastaram cerca de R$1 bilhão em contratações. Vamos conferir quem investiu mais em reforços. Os dois clubes que mais contrataram foram o líder Botafogo e o Atlético Goianiense, que briga na parte de baixo da tabela com 8 contratações cada. Logo atrás, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Juventude anunciaram 7 jogadores. O que menos se reforçou foi o penúltimo colocado, o Cuiabá, com apenas 1 jogador. Mas não são só os números que impressionam. Essa janela ficou marcada pela despedida de um ídolo. O goleiro Cássio, multicampeão pelo Corinthians, se transferiu para o Cruzeiro depois de 12 anos no timão. E se alguns ídolos se vão, outros voltam. O meia Felipe Coutinho, que fez carreira na Europa e na seleção brasileira, retornou ao Brasil para jogar no Vasco, clube que o revelou. Também teve quem aceitou novos desafios e está se aventurando no futebol brasileiro, como o novo atacante do Grêmio, o dinamarquês Bright White, que já jogou no Barcelona. E nesse vai e vem foram desembolsados R$1 bilhão, mas a conta pode aumentar, pelo menos dos salários. Os times ainda podem contratar alguns jogadores que estão livres no mercado, ou seja, atletas sem contrato. Para esses casos, o prazo se encerra no dia 20 de setembro. Tá certo, essas são as notícias do esporte e no Jornal das 18h30 você volta com mais informações, Fernando. Exatamente, Kleber, até mais tarde. Até mais. Olha só, agora é hora de falar de eleições aqui no Redação Hit. O primeiro passo para poder votar é ter um documento em mãos para apresentar na sessão eleitoral. Mas você sabe qual documento você pode levar? Confira na reportagem. Para votar, é necessário que o eleitor esteja com um título regularizado. Por isso, verifique o número e o local de votação pelo documento físico ou aplicativo do e-título. Essas informações também podem ser consultadas pelo site do TSE, na parte do autoatendimento eleitoral, informando o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. No momento da votação, além da versão impressa, o eleitor pode apresentar o e-título, desde que o aplicativo tenha sido instalado com antecedência e que o eleitor já tenha um registro na Justiça Eleitoral, pois a emissão digital será suspensa no dia. Segundo o TSE, se não estiver com o título em mãos, é possível votar com um documento oficial com foto, como, por exemplo, a carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou a CNH. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.